Primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir. Em quantos lugares que a gente vai e você não é ouvida? A gente não é ouvida mesmo. Deveria ter deixado de ser um diferencial, né? Você sentar com o seu paciente, com o seu cliente, escutar o que ele tem a dizer. Bom, Mi, então esse é o nosso primeiro episódio do nosso quadro semanal. Isso. Nosso objetivo é que a gente sempre converse no off, falar sobre saúde integrativa, sobre corpo humano, sobre mente, sobre qualquer assunto que a gente goste de falar. Sim, que a gente fala com naturalidade, mas a gente está falando agora para vocês ouvirem. O que a gente estava falando antes disso, Mi? Contando casos clínicos de pacientes. E a Mi trabalha... Fala um pouquinho do seu trabalho antes de começar. Eu trabalho com acupuntura e psicanálise, principalmente. E aí a gente escuta, assim, de tudo, né? A gente estava falando em como a gente precisa sempre validar o que a pessoa diz, né? O contexto da vida, da história da pessoa, sempre, né? E a Débora me falou uma coisa que eu achei incrível, porque é o que a gente também aprende. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir. No caso da Débora, ouvir o cliente, ouvir o paciente, ouvir. A receita é muito simples, né? Em vez de 10 mil receitas de bolo, né? Ah, você precisa fazer isso, fazer aquilo, tem um protocolo tal, né? Escute. Em quantos lugares que a gente vai e você não é ouvida? A gente não é ouvida mesmo, né? Sim. Você chega para uma consulta, né, para um lugar e você fica lá 5 minutos. Se você quer falar, e não escuta. Né? Você nem consegue falar, né? Exatamente. Às vezes você não consegue sentar. Eu já cheguei no médico e, tipo, posso sentar? Perguntando, porque parece que você tem que ficar ali em pé para o outro paciente sair e entrar. Posso fechar a porta? E eu acho isso um diferencial, não só um diferencial, que eu acho que isso já deixou, deveria ter deixado de ser um diferencial, né? Você sentar com o seu paciente, com o seu cliente, escutar o que ele tem a dizer. Porque a mim trabalhando com a psicanálise, com a cultura também associada, né? Eu trabalhando com a estética naturalista, integrativa, quantos pacientes não chegaram já pra gente relatando que já tentaram de tudo, ou que estão sofrendo, muitas vezes a minha especialidade é acne, então sofrendo porque estão com acne, porque dói, porque esteticamente não é legal, ou porque não se sentem bem passando por aquele momento, já tentaram de tudo e eu não acolho essa dor. Você só, então. Então, é assim mesmo. É isso aí. Né? Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha uma dermatite bem forte. E ela foi no dermatologista e foi falar, né, que ela tinha dermatite, tinha acne, né? Foi antes de começar o tratamento comigo. Na verdade, ela fez uma consulta avaliativa. Eu expliquei para ela como funcionaria, que é um tratamento longo, né? Fiz toda a consulta. E ela foi no dermatologista pedir a opinião, né? Ver o que poderia também ser feito junto da dermatologia. E isso não é uma crítica à dermatologia, tá? Mas foi algo que aconteceu com essa paciente. E o dermatologista, na época da pandemia, simplesmente abaixou a máscara e falou assim: acne é assim mesmo, você sempre vai ter. Eu também tenho. Pronto. Acabou. Então aceite. Continue sofrendo com a sua acne, com a sua dermatite que não passa de forma alguma. Aceite porque é isso que tem pra você. Pensando em termos psicanalíticos, quer dizer, ele estava em sofrimento e ele se identificou com o sofrimento de alguém assim, aceite porque é isso. É isso que tem pra você. É o que tem pra mim, porque ele não pode. Eu que sou, tipo, né? Eu que sou dermato, tenho acne, por que você não, né? Exatamente. E você sentar com o seu paciente, escutar na minha parte, né? Tocar o paciente, olhar a pele do paciente, perguntar quanto tempo que a pessoa tá passando acne, né? Tem pessoas que sofrem desde da adolescência, sofrem desde jovem ou não, nunca tiveram acne e de repente se vê passando por um quadro super inflamatório, super doloroso, falando, não sei nem o que fazer, porque eu nunca nem precisei tratar e agora de repente eu tô aqui cheio de acne, né? Então, assim, você parar para ouvir, muitas vezes torna essa consulta
tão humanizada que o paciente volta para ser ouvido de novo. E o ouvir, a base da psicanálise é isso. A gente fala muito que é associação livre de ideias. É a pessoa sentar e falar. E muitas Só vezes... sai falando sem... sempre fala. Né? O que você faz numa primeira consulta em psicanálise? Escuta. Deixa a pessoa sentar e falar. Nem todo mundo vai falar. A gente sabe, né? Tem pessoa que é mais assim, reservada, responde só o básico e tal. Mas geralmente a pessoa já vem um pouco mais aberta. E aí, se a pessoa não falar, você puxa perguntas, você entende dessa associação livre, porque eu não posso simplesmente supor que, assim como você também, provavelmente você não pode falar, essa pessoa tem acne, ela deve comer muito chocolate, ela deve fazer isso, ela deve fazer aquilo, e é por isso que ela tem acne. Não, ela tem uma história de vida que envolve aquela acne. E se você não escutar ela, você vai só colocar ela na mesma caixinha que todo mundo coloca e acabou. A mesma coisa na psicanálise. Fulano veio porque ele tá com depressão, tá triste ou teve algum sintoma. Então eu vou colocar na mesma caixinha que é uma depressão e tal. Não. Para ele, essa depressão é muito diferente. A gente não trabalha com diagnósticos. A gente trabalha com pessoas. Sim. E aí, a partir do momento que você trabalha com pessoas, as pessoas vão te dar as respostas que precisam. E isso na acupuntura, tanto na psicanálise. A pessoa que vem com a dor de joelho, não é a mesma dor de joelho, de repente você que é corredora. Sim. Né? Você tem uma dor, de repente, se você tiver uma dor no joelho, você vai ter uma dor específica por conta das suas corridas, pode ter ali uma coisa específica. Associando. E outra pessoa vai ter uma dor no joelho, sei lá, por um desgaste específico da idade. Eu não vou tratar igual, né? E está associado a elementos diferentes na medicina tradicional chinesa. Então a gente vai tratar de forma diferente. E aí você pega pra ver, às vezes, assim, já tive casos de pacientes que eu sempre gosto de falar um pouquinho de alimentação, um pouquinho do estilo de vida, né? Se ela pratica atividade física, como a alimentação, se bebe água, né? Tudo que tá envolvido na integralidade da pessoa, no organismo como um todo. E a pessoa falou tudo, ela come super bem, bebe água certinho, pratica atividade física, parte hormonal tá tudo correto. De onde tá vindo essa acne? Tem algum fator a mais. Tem alguma coisa, é o cosmético, né? Aí a gente vai só pra parte de skincare, né? Então esse é um diferencial da estética integrativa e naturalista, que a gente sai só do produto que vai ser usado para entender esse paciente como um todo, uma pessoa que é integral, que às vezes a acne tá vindo de um fundo emocional, às vezes a acne tá vindo porque o cosmético tá errado, né? Às vezes porque a pessoa mexe na pele, mas por que essa pessoa mexe na pele? E aí daria até para associar com a psicanálise, né? Por que a pessoa fica mexendo na pele? Então eu acho que essa nossa junção nesse novo projeto vai ser muito legal, que a gente vai conseguir olhar para o paciente ainda mais como um ser único e um ser para ser ouvido antes de qualquer outro tipo de tratamento, antes mesmo até do toque, né? Porque o toque ele é muito pessoal, né? Você tocar no paciente, na pele do paciente ou pra cultura é algo muito pessoal, né? Muita energia também. Muita troca, né? É muito comum a gente ver a pessoa tá aqui na consulta falando e aqui, aqui assim, deixei. Então, tudo isso é importante, e é uma coisa analisada. A gente fala muito de psicanálise, é análise, né? É a diferença da psicologia, né? Tem várias diferenças, mas uma das diferenças é eu estou em análise. Porque estamos num lugar analítico, junto àquela pessoa, eu estou analisando cada etapa. Não, nem tudo é analisado de forma que eu dou um sintoma, não é. Mas, às vezes é. Às vezes você tá vendo que quando a pessoa tá falando de um assunto que é mais delicado para ela, é quando começa. Ficar vermelha, né? Mexer no cabelo. E a gente faz isso na vida. Sim. Né? Os toques que a gente dá, isso aqui, eu tô sempre aqui. Eu faço muito, eu tô sempre ajustando uma sobrancelha, mexendo no cabelo. Eu coço o cabelo, uma coçadinha assim na cabeça. As coçadinhas no cabelo, é um clássico. De repente você começa a se pinicar inteira, né? Tudo faz com que você se mexa. Então, tudo isso é analisado porque faz sentido. E aí, tá, ela começou a se mexer, tocar, né? Se tocar, se mexer aqui, quando ela falou tal assunto. Então, isso é importante. Por mais que às vezes foi nada. Parece que é nada, porque ela contou a história de um vizinho. Mas tem alguma coisa ali.
E aí a gente vai olhar. Então, antes de tudo, ouvir. Ouvir. Ouvir é a chave pra gente ser diferente, ser diferenciado. Vamos ouvir. Ah, que coisa Saímos